Olá, pessoal! Você que está ouvindo o primeiro episódio do nosso podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala, muito prazer. Eu sou a Marcela Burru e nós duas estamos começando esse podcast com uma pretensão básica, que é espalhar uma energia que a gente descobriu que tem um potencial enorme de transformação. Desde que a gente fundou o Ateliê de Conteúdo, que é uma empresa que a gente tem há quase 4 anos, a gente percebe que da dona de casa ao empresário, a atitude empreendedora é uma coisa que a cada dia pode fazer a diferença para as pessoas levarem uma vida de realizações. Ou seja, com mais atitude e menos mimimi. E ter atitude empreendedora não necessariamente significa que você tem que abrir uma empresa. Tem muito mais a ver com comportamento, com atitude mesmo. Então, na nossa opinião, a atitude empreendedora é fazer o que quer que seja de maneira enérgica, dinâmica, ativa. É ter iniciativa e também ter acabativa. É se responsabilizar pela própria vida e pela construção do que você considera sucesso, seja lá o que isso for. É não esperar, mas também não ter pressa nem atropelar a vida. É, acima de tudo, realizar e se realizar. E é disso que a gente vai falar aqui. Fica com a gente. Então, pessoal, nesse podcast, a gente vai trazer convidados incríveis que vão contar as suas histórias. Cada um deles vai falar sobre o que realizou e sobre as atitudes que fizeram a diferença para conquistar esses objetivos que eles tinham em mente. Se você está aqui com a gente porque é uma pessoa que tem vontade de criar, de construir, de realizar, seja qual for a sua área de atuação profissional, fica aqui para ouvir o que a gente tem a dizer. E os entrevistados também, claro. Você vai encontrar muita inspiração e vai ver que, de fato, as pessoas que mais admiramos são gente como a gente. Elas enfrentam desafios toda hora, todo dia. Mas o que faz a diferença, no fim das contas, é a atitude que elas têm diante dos obstáculos. A gente vai trazer alguns exemplos reais para mostrar o que é a atitude empreendedora e como ela pode se manifestar. E vocês vão ver que é de várias formas. Bom, Má, eu já vou dar um gostinho aqui pra quem tá ouvindo, só pra vocês terem uma ideia do que vem por aí. Boa. A gente falou com a primeira brasileira, mulher, a se tornar professora titular de Harvard. Ela chama Márcia Castro. E a história dela mostra que dizer sim para as oportunidades que a vida nos apresenta pode nos levar muito, muito mais longe do que a gente seria até capaz de sonhar. Ela também conta como ela enfrentou a dificuldade de sair de um bairro classe média no Rio para estudar nos Estados Unidos, numa época que isso era ainda menos trivial do que é hoje. A gente também falou com 2 empresários que venderam a cervejaria que eles tinham em Belo Horizonte para a Ambev. E agora eles estão recomeçando do zero o negócio deles, de cerveja e de outras bebidas, para explorar o mercado da Califórnia. Eles fizeram uma reflexão muito legal com a gente sobre a dificuldade de empreender em qualquer lugar do mundo e a importância de saber se adaptar ao contexto. Eles também têm uma energia incrível, né, Ari? E eles mostram que mais importante é nunca desanimar. Sim, exatamente. A gente falou até com um monge, que é uma pessoa muito querida, e que vai falar sobre autoconhecimento e a importância de a gente olhar para dentro e ser fiel àquilo que a gente é e acredita essencialmente. Enfim, como vocês podem ver, a atitude empreendedora não é só abrir um CNPJ. É muito mais que isso. É realmente tomar as rédeas da sua vida para realizar o que quer que seja. E a gente quer aproveitar para também contar um pouquinho sobre quem a gente é, para que vocês conheçam, saibam quem está por trás desse podcast. Como vocês já devem ter percebido até aqui, nós somos 2 empreendedoras, donas do Ateliê de Conteúdo, que é uma empresa de comunicação, e nós somos jornalistas, por formação, mas também por paixão, porque a gente ama fazer isso. Então agora, acho que a Ari pode se apresentar. Bom, eu sou a Ariane e comecei minha carreira na Trip Editora. Eu fui repórter da TPM, a Trip para Mulher, por 8 anos. Na editora eu também fiz muitas matérias para revistas de empresas como Gol, Itaú, na época Pão de Açúcar. Em 2012 eu fui para a Época Negócios, da editora Globo, que foi onde eu conheci a Marcela. E há quase 4 anos eu saí da redação para criar o Ateliê de Conteúdo, porque eu queria inventar novas formas de fazer jornalismo. E é isso que a gente tem feito. Não só nesse podcast, mas no Ateliê também, a gente ajuda as pessoas e as empresas a escreverem livros, artigos, conteúdo para as redes sociais, a posicionarem as suas marcas, tanto marca corporativa quanto marca pessoal, no ambiente digital e offline. E, em junho, no final de junho de 2019, eu lancei uma biografia independente da cervejaria Ambev pela Companhia das Letras. Acho legal uma curiosidade, né? Eu e a Ariane, a gente trabalhava muito pouco juntas, apesar de trabalhar na mesma revista, mas a gente ficou muito próxima porque a gente caminhava juntas até o trabalho. Dica
de fitness, caminhe até o trabalho. Nós morávamos no mesmo bairro, que ficava a cerca de 25, 30 minutos andando do nosso trabalho na Editora Globo, e a gente ia e às vezes voltava também à noite caminhando e falando sobre a vida e falando sobre o futuro do jornalismo. Não só dica de fitness, né? Dica de atitude empreendedora, porque foram nessas conversas que a gente construiu a nossa parceria que funciona tão bem no Ateliê de Conteúdo. Pois é, então falando um pouco de mim, eu comecei a minha carreira no Estadão e eu cobria todo tipo de correria na cidade de São Paulo, numa área que chamava Rádio Escuta. Então eu cobria trânsito, acidente, incêndio, tudo que era correria. Depois eu trabalhei vários anos na Editora Globo, eu passei por marcas como Pegni, Pequenas Empresas Grandes Negócios, pela Crescer e pela Época Negócios. Sempre fazendo conteúdo mais para o site e para as redes sociais. Em 2016, depois dessas muitas idas e vindas até a Editora Globo, a convite da Ariane, eu pedi demissão e fui trabalhar com ela num projeto do Ateliê de Conteúdo. Um ano depois, eu virei oficialmente sócia e desde então estamos aqui juntas, seguindo. As suas idas e vindas pra Globo que você tá falando eram as caminhadas, né? Não é que você saiu e voltou da Globo várias vezes. Exatamente, caminhando, sim, para casa. E esse podcast junta duas coisas. Primeiro é o nosso amor pelas entrevistas. Eu e a Ariane adoramos fazer entrevistas, é uma das melhores partes da nossa semana. E a gente realmente se diverte fazendo isso. O segundo motivo é o nosso interesse por esse tema, a atitude empreendedora, que é algo que a gente tem debatido todos os dias informalmente entre nós, com os nossos clientes, com as pessoas que trabalham com a gente e até com os nossos amigos. Sim, a gente abriu um CNPJ, a gente abriu uma empresa, é verdade, mas empreender pra gente vai muito além disso. Então agora a gente vai falar algumas atitudes empreendedoras que a gente busca praticar diariamente e que a gente vê também em pessoas que a gente admira. A primeira delas é dizer sempre sim. Não fechar nenhuma porta. Pelo menos tentar não fechar nenhuma porta. Tudo que aparece na nossa vida, a gente abraça e testa. Se não fizer sentido, a gente deixa de lado rapidinho. Mas a gente procura sempre dizer sim para as oportunidades. Até uma brincadeira que a gente faz, não sei se vocês que estão ouvindo conhecem, tem um filme com o Jim Carrey, chamado Sim Senhor em português, se eu não me engano. E a gente sempre brinca que a gente vai fazer o Jim Carrey falando sim pra vida. Enfim, quem não assistiu, assista. Uma segunda coisa que a gente sempre faz, especialmente a Ariane, é inventar moda. A gente tem um trabalho diário para escolher em qual ideia vale a pena investir das tantas que a gente tem. Isso naturalmente evita que a gente fique estagnada, parada no tempo. E por mais que seja divertido criar, transformar ideias em realidade, não é sempre confortável. A gente fica pensando no que mais a gente pode fazer e no que a gente não tá fazendo tão bem. E tem mais um detalhe, que a gente só acredita que a vida faz sentido se for construída de dentro para fora. O que isso significa? Que a gente fica sempre avaliando o que a gente gosta de fazer, o que a gente tá com vontade e o que faz sentido na nossa cabeça e no nosso coração. É a partir disso que a gente constrói todo o projeto, cada novo produto, sempre tentando se realizar profissionalmente e financeiramente, mas sem abrir mão dos nossos valores e desejos. A gente vai falar um pouquinho sobre nós mesmas a cada episódio e principalmente a gente vai comentar cada entrevista e os pontos que mais nos chamaram a atenção e por quê. Então fique ligado, toda semana a gente vai ter um episódio novo com entrevistas inspiradoras. Mande suas sugestões também pra gente, pelos canais do Ateliê de Conteúdo. O Instagram é @atelier_de_conteúdo, ateliê com R no final. E você também encontra a gente no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Somos facinhas nas redes sociais, bem acessíveis. Então nos falamos em breve. Até mais! Até mais, pessoal!